tô aqui mais uma vez, E eu comendo. mais uma semana com o nosso querido Léo. E eu vou terminar esse último dia e começar esse último bate-papo te dando de presente esse livro, Muitíssimo obrigado. que foi o meu segundo livro, que eu sou coautora. E ele fala de experiências bem-sucedidas quando a gente utiliza aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida. Então tem 20 autores aí, eu sou uma delas, falando de como a gente consegue se desenvolver e oferecer coisas boas para a sociedade quando a gente usa aquilo que a gente tem de melhor, com base na psicologia positiva, tá? Muito então obrigado. que ele possa, sei lá, talvez, né, te inspirar a continuar potencializando a sua força da bravura, da espiritualidade, mas é preciso ter bravura, é preciso ser forte, ter coragem para dizer sim, para dizer não, para se calar diante de momentos que você está certo, aceitar situações da vida que a gente não pode modificar e também para modificar coisas que a gente considera injusto, que a gente considera desleal. E você tem uma história de criança para contar pra gente que você demonstrou muita bravura naquele momento. Mas espera que tá passando um avião. O helicóptero. Bom, agora que o avião, que é helicóptero, foi embora, você vai contar pra gente essa experiência, essa parte da sua história tão pequenininha que já começou tão grande. Bom, na verdade, o que ela está falando é sobre uma ação de Natal, uma ação social que eu chamei de Natal for All, brincando um pouco com português e inglês por conta da rima, que começou realmente com um ato isolado. Eu, quando tinha 12 anos, fui passar um Natal em Vinhedo, que é no interior de São Paulo, e você tem que pegar uma rodovia para ir em direção a Vinhedo. Eu percebi que várias e várias crianças ficavam na beira da estrada esperando que alguém de passagem entregasse para elas alguma coisa. Não sei muito bem até hoje o porquê, mas aquilo me emocionou demais. E eu prometi a mim mesmo que um dia, quando eu fosse maior de idade, tivesse um salário, eu voltaria lá para fazer a minha própria doação. Bom, passaram-se 15 anos, então não foi assim tão breve, mas eu nunca esqueci da minha promessa. E com 27 eu finalmente fui pela primeira vez até esse local para fazer a minha própria entrega. Ela não foi muito bem sucedida porque eu não tinha nenhuma experiência e não sabia muito bem como lidar com aquelas crianças e com a demanda e com a expectativa, mas eu não desisti. Nós continuamos, eu digo nós porque depois de passar deste ano 1, onde houve entrega, mas não da maneira que eu quis, eu achei que eu deveria fazer a coisa um pouco mais bem feita, dado que eu tinha um conhecimento de causa um pouco maior. Então, nos outros anos eu fui com mais gente e nós conseguimos dar vazão a esse projeto. Só que no momento X, que foi 99, eu comecei a perceber que aquelas crianças, eles eram sim pobres, mas eles não eram paupérrimos. E aquele meu brinquedo, aquela minha doação, não era a única que eles recebiam. E achei que eu deveria ir para um lugar realmente pobre, um local onde o meu brinquedo fizesse a diferença no Natal daquelas crianças. Uma amiga me indicou ir numa comunidade, eu não sabia muito bem o que era uma comunidade. Naquela época nós não tínhamos Waze, eram páginas amarelas, que é uma coisa que seus pais vão contar para vocês o que era. E eu cheguei num determinado local no dia 24 de dezembro de 2000 e era uma favela muitíssimo pobre e havia milhares e milhares de pessoas. E de novo foi uma operação caótica, porque eu estava passando pela mesma experiência de não estar pronto para uma demanda gigantesca, mas nós de novo não desistimos. Eu digo nós porque já éramos um grupo maior e passamos 11 anos nessa comunidade, indo todo o Natal entregando brinquedos, até uma hora que ela foi desapropriada pela prefeitura. Bom, para quem havia prometido voltar só um ano, a gente tinha feito aquilo por 16 anos. Mas o que eu percebi é que nós já estávamos um pouco tomados pelo vírus da solidariedade. E para muitos de nós não fazia nenhum sentido continuar com o Natal se não houvesse a entrega, a partilha e a doação de tempo e de brinquedos. Então, nos anos subsequentes,
nós tornamos um projeto itinerante e fomos em várias comunidades pelo Brasil. E assim se passaram 28 anos, ininterruptos. Nem a pandemia, nem o descrédito, nem a falta de dinheiro nos impediu de sempre seguir com a nossa vontade, é muito mais do que uma missão, de preencher o Natal dessas crianças e dar significado para nós à palavra Natal. Vocês têm até um jovem, né, que começou com vocês também, pequenininho, hoje em dia já está um adulto, um homem, né? Eu tenho um menino que começou conosco há 11, ele começou há 11 anos, e ele era um garoto de 7 e começou lá timidamente a entregar uma caixinha, um brinquedo, mas ele gostou daquilo. Isso foi muito legal. O pai levou-o para ver, mas ele tomou a frente, começou a fazer a distribuição e organizar da maneira lúdica que uma criança imagina, e foi sensacional, e ele nunca mais nos deixou. E ele está há quantos anos com vocês? Uns 12, 13 anos já. Ele já tem 20 e poucos anos, mas é alguém que um dia vai substituir e E pegar leva o bastão. outras pessoas com ele? Leva outras pessoas, leva familiares que levam outros e vão levando outros, e o grupo ele vai se renovando a cada ano com a chegada de alguns ou com a saída eventualmente de outros, mas ele é um grupo renovável e aberto a participações. Tem tanta gente que tem coragem de chegar diante de um palanque, defender suas ideias, e não tem coragem, né, de doar um pouco do seu tempo, da sua vida, do seu planejamento, do seu orçamento para ajudar outras pessoas. Isso também é preciso ter coragem, né, Léo? E mais uma vez a questão do propósito que você vem falando tanto aparece na vida da gente, né? Para você ter coragem de você abrir mão do teu tempo, de você abrir mão de algum orçamento que você usaria para se divertir, para passear, para comprar alguma coisa nova para você, para o seu filho. Você ter coragem de abrir mão disso para você doar para quem não tem, né? Mas seria a palavra certa coragem? Acho que sim, ou talvez uma disposição em fazê-lo, porque é engraçado, quando você se torna adulto, você tem uma série de ponderações e uma série de justificativas para não fazê-lo. Eu não tenho tempo, eu tenho família, tenho familiares, eu vou viajar, tenho compromissos. Mas eu tinha uma promessa com aquele garoto, o garoto de 15 anos, que eu disse para ele que um dia eu ia fazê-lo. Então, a despeito de qualquer outra prioridade ou dificuldade, no primeiro ano que eu fui muito por conta daquele menino que um dia eu disse que eu ia ajudar, que era eu mesmo. E uma vez que eu comecei, Catarina, é o que eu falei, eu não tive mais dúvida de que aquilo era uma coisa que faria parte da minha vida, porque o espírito do Natal era estar com eles lá. O que vocês sentem quando vocês estão ali, naquele momento, envolvidos naquela atividade? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? Tem explicação para isso? Cada um tem a sua explicação, mas eu acho que o que prevalece em todos nós é uma sensação de que nós fazemos a diferença. Você entrega um brinquedo para uma criança que não teria acesso a um brinquedo como aquele, você entrega seu tempo, você entrega um abraço, você entrega uma dedicação e você notoriamente muda o Natal da criança. Isso é uma coisa muito interessante, porque quem me ouve falar disso acha que um brinquedo, um afago e um abraço e um olho no olho não muda o Natal. E ele certamente muda, e aí eu posso dizer, com experiência de 28 anos, e você sair daquele Natal for All, percebendo que você fez aquilo para 1000 pessoas, para 1000 famílias, é uma coisa revigorante, renovadora. E aí eu, quando chego em casa para a minha própria ceia, a sensação que eu tenho desde então é que eu estou simplesmente brindando mais um ano e agradecendo pelaquela condição que eu tenho, que é muito melhor do que a que eu vejo. Uma sensação de que você de fato repartiu o pão, né? Sim, é uma contribuição, é um compartilhamento é uma gratidão. Eu acho que muitos de nós temos o privilégio de ter um monte de coisas que muitos não tiveram,
E eu cresci com isso, é uma coisa muito minha. Eu sabia que só ter nascido num lar com pais presentes e atenciosos, que me deram carinho, que nunca deixaram com que faltasse comida no meu prato e me deram acesso à informação, era um privilégio enorme. E o que eu notei que eu precisava naquele momento devolver para o mundo o privilégio de ter uma condição que é exclusiva, ou uma condição onde bilhões de pessoas jamais vão ter o que eu tive. Eu tive muito mais do que isso. Eu fui muito mais privilegiado. Mas só isso, só o carinho, a atenção, a comida, a educação me faz um privilegiado. E eu não podia passar por essa vida sem de alguma maneira devolver isso para o mundo. É uma sensação de gratidão. E aí a gente termina o nosso bate-papo falando da força da gratidão, né? Sim. Porque as pessoas confundem a palavra gratidão como uma palavra de regra de etiqueta. Alguém fez um favor para você e você é grato pelo favor que o outro te faz. Mas a gratidão, na verdade, é um reconhecimento da importância que algumas coisas têm na sua vida. De tal forma que você é capaz de fazer qualquer coisa para retribuir ou para poder valorizar aquilo e estender aquilo para mais pessoas. Eu acho que talvez nem todos tenham acompanhado todos os nossos capítulos, né? Eu queria terminar falando um pouco do que eu falei lá no começo, que a gratidão é uma maneira de você devolver para a vida o privilégio. E às vezes a gratidão é você ter uma oportunidade de fazer alguma coisa e fazê-la da melhor maneira. Eu até brinco e falo, quantos Edsons Arantes do Nascimento nunca foram Pelés porque não tiveram a oportunidade de fazer um teste num clube? Então, se de alguma maneira você, em algum momento da sua vida, notou uma potencialidade ou uma oportunidade e a você é dada a chance de executá-la, acho que é quase que uma obrigação você devolver para o mundo este presente exercido na sua plenitude, porque é um privilégio, é um presente da vida para você. Ficou a lição para mim. Espero que fique para vocês também. Léo, muito obrigada. E quem quiser entrar em contato, Léo faz palestras falando sobre resiliência, sobre gratidão, propósito, e é imperdível. Vocês já acompanharam um pouquinho aqui e viram que vale a pena. Tá bom? Um beijinho para vocês. Semana que vem tem outro convidado.